O peso das últimas palavras. Há momentos na vida em que o tempo parece suspender-se, e o que resta não são os dias contados no calendário, mas a essência que cada um conseguiu plantar no coração do mundo. Os instantes finais de uma existência carregam essa força silenciosa, como se toda a jornada se condensasse em poucas palavras, revelando aquilo que realmente importa. Chico Xavier, mesmo em sua fragilidade, foi capaz de transformar o seu próprio fim em uma lição de permanência, mostrando que o corpo pode se esgotar, mas a alma continua a irradiar. É impressionante como, ao se aproximar do fim, a verdade torna-se mais nítida, mais pura. Chico sabia disso, e por isso, mesmo debilitado, escolheu continuar sendo a voz que consola, que acalenta, que mostra que o amor é sempre o caminho mais seguro. Não havia nele ressentimento, não havia medo, havia apenas fidelidade à missão que o acompanhou por toda uma vida. Uma missão de acolher e de lembrar que ninguém está sozinho em sua dor. O peso de suas últimas palavras não foi de despedida, mas de continuidade. Foi como uma chama que, antes de se recolher, brilha com intensidade ainda maior, aquecendo aqueles que ficam e guiando-os na escuridão. Ele sabia que a vida não se encerra, que a morte não é um abismo, mas uma travessia. E assim, deixou-nos não apenas frases, mas experiências condensadas em sabedoria. Podemos imaginar isso como o pôr do sol. O sol, quando se prepara para partir, não deixa o céu vazio. Ao contrário, pinta o horizonte com cores profundas, que permanecem na memória muito além do instante em que ele se escondeu. Assim também foi Chico Xavier. Antes de sua partida, iluminou ainda mais, oferecendo a todos nós um último presente, uma revelação que não se perde com o tempo, mas que ecoa como um convite à reflexão, à humildade e ao amor que não morre. A mensagem de humildade e desapego. Chico Xavier sempre repetiu, com a serenidade de quem já enxergava além das aparências, que nada do que é material nos acompanha na travessia da vida para a vida espiritual. Ele sabia, em cada gesto, que os bens, as poses e os títulos ficam para trás, como roupas que já não servem mais. O que permanece, o que realmente viaja com o espírito, são as sementes de amor que conseguimos espalhar, os gestos de bondade que oferecemos sem esperar retorno, as palavras de consolo que entregamos quando tudo parecia perdido. Sua revelação final não foi um aviso de medo, mas um chamado para a consciência. Chico lembrava, em suas últimas lições, que a verdadeira riqueza não está acumulada em cofres nem guardada em paredes de pedra, mas repousa na leveza de uma consciência tranquila. Quando repetia que tudo passa, só o bem que se faz permanece, ele nos convidava a refletir sobre o que estamos escolhendo construir dentro de nós. Porque o tempo, implacável e silencioso, desfaz aquilo que é transitório, mas o que nasce do amor resiste, atravessa fronteiras, permanece vivo mesmo quando os olhos se fecham. Podemos imaginar a alma como um viajante. Esse viajante não leva malas pesadas, não carrega joias, nem papéis de valor. Leva apenas a essência do que foi vivido com verdade. O que permanece é como um perfume que acompanha discretamente o caminhar, deixando sua marca onde passa. Essa é a bagagem que Chico, em sua simplicidade, apontava como a única necessária. A bagagem da bondade, da renúncia, da solidariedade silenciosa. Assim, sua mensagem final foi mais do que palavras. Foi um espelho colocado diante de cada um de nós. Ele nos perguntava, sem acusar, sem cobrar, o que você tem carregado no coração? São pesos que aprisionam ou são flores que perfumam? Essa é a herança do seu testemunho. A lembrança de que, no fim, nada é mais valioso do que aquilo que o amor conseguiu transformar dentro de nós. A confiança no reencontro e na vida espiritual. Nos últimos anos de sua jornada, Chico Xavier reafirmava com doçura aquilo que sempre acreditou. A morte não é o fim, é apenas uma mudança de casa. O espírito, liberto das limitações do corpo, retorna à sua verdadeira pátria, ao lugar de onde veio, ao lar espiritual que o aguarda. Essa visão não era marcada por medo ou tristeza, mas por confiança e esperança.
Para Chico, morrer era como atravessar uma porta que não se fecha, mas que abre para uma dimensão maior, cheia de sentido e acolhimento. Ele falava do reencontro com uma convicção que acalmava corações. Dizia que aqueles que partiram não estão distantes, apenas caminham em outra margem do rio. E que, mais cedo ou mais tarde, quando a hora chegar, o reencontro é inevitável, desde que o coração esteja preparado pelo amor. Essa certeza trazia serenidade, porque se a saudade pesa, ela também se ilumina quando compreendemos que a separação é temporária e que o vínculo construído no bem nunca se rompe. Chico não via a morte como ruptura, mas como retorno. Comparava a um filho que, após longa viagem, volta para os braços da família. O abraço, nesse momento, não é de despedida, mas de reencontro. É o momento em que o espírito sente novamente o calor de onde pertence. E essa imagem, tão simples e tão profunda, revela o quanto a vida espiritual era, para ele, uma realidade palpável, tão real quanto o chão que tocamos. Sua mensagem não buscava consolar apenas os que sofriam com a perda, mas também despertar a consciência de que a vida terrena é apenas uma etapa de aprendizado. O medo da morte, para Chico, era fruto da ilusão material. Quando essa ilusão se desfaz, o que resta é a confiança. A confiança de que ninguém parte sozinho, de que há sempre mãos estendidas do outro lado, e de que a morte, longe de ser a noite escura, é amanhecer em outro horizonte. Conclusão: o legado eterno de Chico Xavier. A revelação final de Chico Xavier não falava sobre castigos, punições ou temores. Falava de amor, de reencontros e da necessidade de desapego. Ele lembrava que a única herança verdadeira que carregamos é a transformação do espírito, a consciência tranquila e o amor que espalhamos pelo caminho. Nada do que acumulamos de bens, títulos ou reconhecimentos permanece além da vida. Só permanece o que tocou outros corações. Só permanece o bem. Sua vida inteira foi um testemunho silencioso e constante dessa verdade. Chico não apenas falou sobre a importância da humildade, ele a viveu em cada gesto, em cada renúncia, em cada escolha de servir em silêncio. Seu legado não é feito de palavras apenas, mas de exemplo. E esse exemplo continua a ecoar, convidando-nos a lembrar que a morte não é a porta do fim, mas a passagem para um novo começo. Ele costumava dizer que a vida espiritual é a verdadeira morada e que esta existência terrena é apenas um capítulo breve. Por isso, sua revelação final foi como uma chave entregue a todos nós, a chave do amor como o único caminho seguro para a paz, para a continuidade e para a verdadeira felicidade. Amar é a senha que abre as portas da eternidade. Assim como uma chama que não se apaga com o vento, mas se fortalece na escuridão, Chico deixou ao partir uma luz que permanece. Uma luz que não se extingue, porque não pertence a um homem, mas à verdade maior do espírito. Seu legado eterno é um convite silencioso, mas profundo: viver com amor, servir com humildade e confiar que a vida nunca termina, apenas se transforma.